começo a um Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a queda das relações e a economia, e no caso também a ligação entre isso. Então, vamos lá. Eu tava lá no Twitter/X e eu tava fazendo as minhas coisas, rindo com o pessoal, fazendo acontecendo, vendo umas notícias e por aí vai. Só que aí eu então vi lá um tweet do 38 e ele tava mostrando o print de um comentário que ele gostou muito, que era o comentário do Vitor. O Vitor, que também é inscrito meu aqui no canal. Um salve aí, meu nobre. E nisso ele falava sobre como era errado querer o fim dos relacionamentos, porque se os relacionamentos acabassem, se tivesse o holocausto tal, a economia ia quebrar, as coisas iam quebrar e o negócio ia piorar mais ainda. E eu tava lendo os comentários, subindo os comentários lá, e um comentário do Yagami Mitigou me chamou a atenção num ponto que eu também concordo. Eu também ia escrever, só que ele já tinha escrito por mim, então não daria muito certo passar o negócio por cima. Que era no caso de que, querendo ou não, apesar de afetar a economia, não vai quebrar ela. Ele cita o Japão, tipo, lá no Japão, quase 50% dos homens são virgens. E a economia ainda não quebrou. E é uma coisa que eu entendo também que, digamos assim, não vai dar muita coisa. Porque assim, eu sei, porque eu também assisto os cortes do 38, assisti muita coisa, principalmente as conversas dele, coisa e tal, as lives dele. O Raccoon também falava muito sobre a questão de relacionamentos e a economia. Porque assim, acho que não é segredo pra ninguém aqui que o homem casado gasta muito mais do que o homem solteiro. O homem casado gasta muito mais dinheiro do que um homem solteiro. Afinal, ele tem pandorinha e pirralhinho para prover. Sem falar que ele ainda vai ter que gastar o dinheiro que ele gastaria consigo mesmo para se manter. E ainda tem outro detalhe nisso, que entre 70% a 80% do dinheiro que é colocado numa mesa de uma casa, de 70% a 80% dele, quem controla é a pandorinha. E neste campo, isso acaba forçando o cara a ter que gastar mais, a ter que, digamos assim, como é que eu posso dizer? Qual é a palavra correta para isso? A ter que contribuir mais nos seus impostos e coisa e tal. E o que acontece? A economia ganha, o Estado ganha. Já o homem solteiro não, ele gasta o que ele sempre gastou durante a vida. E principalmente, à medida que o homem se acostuma com a solteirice, eu não sei a razão ao certo disso, pouco a pouco vai diminuindo os gastos dele. Acho que é mais uma questão de que a solitude vai atraindo o minimalismo pro cara. Eu lembro até de um Relatos Caverna muito legal sobre isso. De um cara que ele cresceu. Ele era odiado pela família, mas quando ficou rico e poderoso, o pessoal quis ajudar ele. Então ele mandou todo mundo picar a mula. Aí ele foi diagnosticado com câncer e ele sabia que ele ia levar o farelo. Mas ele nunca adotou, nunca fez, não aconteceu. O que ele fez? Pegou todo o dinheiro dele e doou para caridade. Pegou todas as coisas dele e botou na mão de outras pessoas. Porque, segundo ele, quando ele morresse, não iria pro Estado nada. Tanto é que todo mundo aplaudiu ele lá naquele Relatos Caverna. Eu aplaudi ele, foi incrível. É uma história incrível. Mas voltando aqui ao assunto.
no que tange às relações, dentre vários e vários motivos do homem solteiro ser o inimigo número 1 da América, está no fato de que o homem solteiro contribui menos. O homem solteiro gasta menos. Porque, como eu já falei, possivelmente, não é 100%, possivelmente a questão da solitude, que ele vai se acostumando a ficar só, atrai o fato do minimalismo, atrai o minimalismo para ele. Porque ele vai percebendo que certas coisas ele não precisa gastar, ele vai poder economizar e poupar. E isso é uma ofensa ao poder vigente, às pandorinhas e coisa e tal. Porque, primariamente, é um dinheiro que não vai ser gasto com elas. Isso foi até uma conversa que eu tive com o pessoal sobre como as pandorinhas, na maioria das vezes, não suportam que o seu homem tenha hobbies. Que principalmente hobbies que gastam dinheiro. E porque ela quer que aquele dinheiro seja gasto ou na casa ou com ela. Sendo que se gastar na casa, invariavelmente acaba gastando nela. E nisso, o homem que gasta menos, como é que eu posso dizer? Ele contribui menos, coisa e tal, tudo na legalidade, ele é um cara menos roubado pelo governo. E principalmente, normalmente, o cara que é assim sabe como lidar com o sistema. Porque apesar do sistema ser poderoso, o sistema é incompetente. Ele é aquele cachorro que vive rugindo, rugindo. Cachorro rugindo não existe. Fica latindo atrás do portão, mas quando você abre a porta, ele fica todo acuadinho, caladinho. E no caso do cara que gasta menos, ele contribui menos e, invariavelmente, o Estado acaba podendo roubar menos. Já o homem casado não, ele tem muito mais despesas, o dobro de deveres pela metade dos benefícios e acaba tendo que gastar mais. Sem falar que as taxas, o imposto de renda, essas coisas, do homem solteiro é bem mais simplificado do que o do homem casado. O homem casado tem que declarar filho, ele tem que declarar esposa, não, um bocado de outras coisas. E isso invariavelmente acaba fragilizando a economia, que é o ponto do 38 e do meu amigo Vitor, de dizer que, se os relacionamentos começarem a declinar, os caras não quererem mais casar, não quererem mais coisar, vão gastar menos, vai ter menos contribuição e as coisas vão quebrar. E de prima é total razão. Só que tem um detalhe. A economia muda muito. Isso já aconteceu mais de uma vez. Seja com a prata, seja com o ouro, seja com várias outras coisas que rendiam o dinheiro. Você tem um trabalho ou uma ação X que dá uma arrecadação imensa. Esse trabalho, essa arrecadação X que gera essa coisa imensa, um dia acaba. Acaba. O que acontece? Tem-se a crise, obviamente, mas depois de um tempo surge algo novo que toma o lugar. E aí, digamos assim, a economia volta a girar. Então, o que eu digo é que assim, os relacionamentos vão acabar diminuindo, as coisas vão acabar diminuindo, tudo vai pro buraco, coisa e tal, vai complicar para quem quiser trabalho, para quem quiser coisar no futuro, com certeza. Mas vai ser algo passageiro. Claro, passageiro no sentido, 10, 20, 30 anos. É quase como a desvalorização, sabe? A quebra da bolsa de valores, que os Estados Unidos quase foi pro farelo, sabe? É mais ou menos isso que vai acontecer, quase como uma quebra, porque com menos relacionamentos,
menos transferência de renda. E tem um detalhe que o homem que tem a transferência de renda, além de pagar o que ele já paga pelos seus devidos, ele tem que pagar para Pandorinha, ou seja, é mais dinheiro que ele gasta. E nisso, sem essa transferência, sem essas coisas, o Estado acaba, invariavelmente, o Estado acaba desinchando, ele acaba encolhendo, porque ele precisa disso para ter base para crescer. E que nem fermento, sabe fermento que a gente tem que colocar no bolo, senão ele não cresce? É isso, mais ou menos isso que ocorre. Sem essas arrecadações, quando a economia vai sofrer, vai quebrar possivelmente? Possivelmente. Mas com o advindo de outras coisas como as dolls, as androids, outras indústrias estão surgindo hoje em dia, pouco a pouco essas coisas vai acabar ganhando espaço, porque com cada vez menos os relacionamentos gerando arrecadação, o Estado vai ter que, de duas uma, ou ele vai ter que aumentar a pressão em cima dos caras para eles casarem, o que não vai dar certo, porque só vai piorar a situação. E se tentar obrigar, vira um inferno na Terra, ou ele vai atrair outros meios, outras coisas, para ele conseguir tapar aquele buraco. É que nem cimento. Ele vai tentar tapar aquele buraco. Porque assim, explicando em miúdos, relacionamento e economia andam lado a lado. Num relacionamento há mais gastos, num relacionamento há mais... como é que eu posso dizer? Há mais coisas a se ter do que você teria sendo solteiro. Tanto é que isso foi um dos motivos pelo qual o Estado, o pessoal por trás dos panos, apoiou o Femimimi. Porque isso forçaria o cara a ter que assumir mais responsabilidades. Porque com o índice delas subindo, mas as benefícios não sendo tiradas, o cara teria que ter vou dizer assim, 1,5 vezes mais esforço e 1,5 vezes mais gastos, porque agora quem ia cuidar das crianças, já que a Pandorinha estaria trabalhando, sem falar em escola, coisa e tal, que ficaria mais cara e ficaria mais... como é que eu posso dizer? Ficaria mais complicada, sem falar, é claro, nas tendências que iam se formando, se não me engano era vencimento previsto, alguma coisa assim, que as coisas são feitas para quebrar. Hoje em dia, e daquele tempo para cá, as coisas começaram a ser feitas para quebrar, para incentivar o consumo, consumismo, coisa e tal. E foi aumentando a taxa de dinheiro que o homem tem que ter, no mínimo, para ter um relacionamento saudável. E levando em consideração o salário mínimo brasileiro, não tem como. Se o salário mínimo mal dá para, digamos assim, viver só, imagina com uma família. Os caras têm que pedir aumento, fazer e acontecer para conseguir mais dinheiro, tem que trabalhar mais horas, isso acaba ferrando mais eles para conseguir manter. E com isso gera as transferências de renda, gera mais gastos, que geram mais impostos, que geram mais receita, coisa e tal, e o Estado ganha com isso, a economia ganha também. Uma coisa que eu acho errado é dizer, o gadismo move a economia. Não é que o gadismo move a economia, o gadismo é uma das fontes que rega a economia, não é a única. Afinal, a gente tem petróleo, a gente tem engenharia, coisa e tal, um monte de coisas que movem a economia, mas o gadismo tá lá no meio sim, isso é verdade, mais que pura. O que vai acontecer quando essa fonte secar e não poder mais ser incentivado isso? Possivelmente vai ter uma quebra, já que, bem,
o cara vivendo mais e melhor, sozinho, ele também trabalha melhor, ele trabalha menos horas, isso também gera, digamos assim, menos problemas trabalhistas. Claro, isso aqui é só uma suposição, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo aspas com os dedos. Mas o gadismo, sim, é uma fonte na economia, mas não é a única. Os relacionamentos, coisa e tal, são sim uma fonte para a economia conseguir os seus recursos, mas não é a única. Se acabar, acabou. Tanto é que uma coisa que eu concordo com o Fighting Club, desculpa que eu tô cansado um pouco aqui, o Fighting Club é o seguinte: acelera. Se já tá caindo, que caia logo. Elas estão causando isso, não é culpa nossa. E tipo, os vermelhos estão incentivando isso, mas vão acabar se arrependendo. Se cuidar, se seguir os preceitos da vermelhinha, de se autopreservar, autodesenvolver, fazer poupar dinheiro, poupar recursos, coisa e tal, investir, fazer e acontecer, ele não vai ter esse problema. Se ele souber onde investir, saber onde guardar, saber como guardar, porque também tem esse detalhe, ele não vai sofrer com isso. Agora, se o cara só tá ouvindo, entra por um ouvido e sai pelo outro, é ele que se ferre mesmo. Porque tem que se preparar, a gente avisa. Um negócio vai pegar fogo. Se você não se preparar, você vai queimar junto. Por isso que eu digo que querendo ou não, o fim dos relacionamentos, essas coisas, vai sim gerar um grande baque na economia, vai gerar um belo tempo para recuperação e troca da economia, trocar aquilo, coisa e tal. Mas uma hora depois vai acabar sumindo, que nem no Japão. No Japão, apesar dos caras estarem tendo menos filhos, menos família e coisa e tal, eles estão gastando o dinheiro deles que eles gastariam em família e coisa e tal com outras coisas. Os caras estão pegando o dinheiro que eles gastariam com gadice com outras coisas. O que invariavelmente também pode acontecer aqui. Então, não que não seja uma preocupação inválida, é uma preocupação válida, mas não é tão alarmista quanto se parece ser. Afinal, eu prefiro mais que a economia quebre, vá pro baralho, do que ter que aguentar os caras serem sugados por gadismos e relacionamentos só para manter uma sociedade que nem liga para eles, uma economia que nem liga para eles girando. Aqui é o Caminho na Samurai Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, deixem suas opiniões aí nos comentários. Um abraço aí, Vitor, e até a próxima!